Senhor, amém? É bom estarmos na casa de Deus, poder prestar culto a Ele, adorar e exaltar o nosso Deus, que é a salvação deste mundo, a luz deste mundo, como essa canção que acabamos de ouvir. Eu quero começar o culto lendo o Salmo 115, se você quiser procurar. Ele diz assim: honra somente a Deus, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos, mais e mais, sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor são os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu eles aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Eu convido a igreja para que esteja de pé, nós vamos estar louvando o Senhor. Nessa passagem diz que os ídolos feitos pelas mãos de homens têm boca e não falam, têm nariz e não cheiram, têm mãos e não apalpam, têm pés e não andam. Mas nós adoramos o Deus que criou todas as coisas, o Deus que nada se compara a Ele.
pode se assentar enquanto eles dão um recado. Boa noite, irmãos, graça e paz. Irmãos, estamos aqui para fazer o lançamento da campanha de missões nacionais dessa vez. É a última campanha desse ano que teremos aqui na igreja. E eu queria antes um pouquinho também estar passando o resultado de missões estaduais que nós encerramos. A campanha de missões estaduais deu um valor de R$ 2.293,98. E essa campanha de missões nacionais, nós teremos aí um alvo de R$ 3.000. E o tema dessa campanha é Porque Ele Me Amou. A Divina vai estar falando um pouquinho mais a respeito dessa campanha. Boa noite, queridos, graças a Deus, amém? Eu queria que você olhasse do seu lado para alguém que você ama muito. Talvez a sua esposa, seu marido, seu filho. Você o ama? Com certeza, né? Ama muito? Queridos, você ama a sua esposa, você ama seus filhos, você ama Deus. Porque o Senhor nos amou primeiro. Porque a fonte do amor é Cristo, é o nosso Deus é amor. E essa campanha fala justamente disso, porque Ele me amou. Irmãos, nós estamos aqui, a nossa razão de viver é porque Ele me amou, porque Ele nos amou. E nós estamos, como Paulo disse, lançando a nossa campanha de missões nacionais. O alvo da nossa campanha de missões nacionais em todo o país é R$ 18 milhões. Você pode olhar para mim e falar: nossa, Divina, tudo isso? Queridos, você imagina quantos missionários são sustentados o ano todo com esse valor? Né? Quantos trabalhos têm sido feitos durante todo o ano? Durante essa campanha, que vai até o mês de novembro, nós vamos estar passando para os irmãos alguns vídeos sobre essa campanha. Mas eu queria dizer para você que essa campanha ela está fundamentada em 1 João 4,19. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e lesse comigo. João 4,19. Talvez na sua versão vai estar um pouquinho diferente, mas se você olhar nos cartazes que estão aqui à minha direita, você vai ver bem no topo do cartaz a versão que nós vamos estar lendo. 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Vamos todos juntos? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Queridos, agora nós vamos ouvir um vídeo que é do pastor Fernando Brandão, ele que é o nosso diretor de missões em nível nacional. E ele vai estar falando um pouquinho dessa campanha. Eu disse aqui pela manhã que eu fico muito entusiasmada só de ouvi-lo falar, porque é um homem que é apaixonado por missões. Porque fazer missões, irmãos, não é só você colocar o seu dízimo aqui no gasofilácio. Nós fazemos missões quando nós oramos, quando nós multiplicamos, quando nós repartimos, quando nós amamos as pessoas. Se você olhar os cartazes aí que eu mencionei, ele fala justamente disso, né? Porque a gente multiplica, porque a gente reparte aquilo que nós temos, porque nós amamos e porque nós oramos pelas pessoas. Amém, queridos? Que alegria! Estamos vibrando mais uma campanha de missões nacionais para avançarmos na obra, na proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. E como é bom fazer campanha de missões nacionais! Como é bom nos envolvermos numa campanha, orando, mobilizando, ofertando, despertando vocações com o objetivo de alcançar todos com o Evangelho de Cristo Jesus. Alcançar todos com o nome poderoso do Senhor Jesus. Nome que transforma. Por isso precisamos continuar avançando. Contamos com você, pastor, com você, meu irmão, minha irmã, promotor de missões, com você, Igreja do Senhor Jesus.
contamos com todos vocês para continuarmos avançando e anunciando a todo o Brasil que Jesus Cristo transforma, que Ele nos amou e por isso nós amamos. Que coisa linda! Nós não podemos recuar e nós, meus irmãos, temos a bênção, o privilégio da missão de multiplicar discípulos. Ele nos enviou, Ele nos amou de tal maneira que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Ele nos enviou. Nós temos a linda missão, o privilégio de multiplicar discípulos. Por isso que estamos envolvidos em mais uma campanha de missões nacionais. E eu não tenho dúvida, esta campanha será uma bênção para a glória de Deus e muitas vidas serão alcançadas. O trabalho missionário continuará avançando e o nome do Senhor Jesus será glorificado. Estamos juntos, batistas brasileiros, estamos juntos, igrejas do Senhor Jesus, pastores, estamos juntos. Vamos avançar, vamos proclamar o Evangelho do Senhor Jesus, vamos fazer a obra com alegria, vamos orar, compartilhar, repartir, vamos multiplicar discípulos, vamos amar as pessoas. Queridos irmãos e irmãs em todo o Brasil, obrigado por fazer parte desta obra maravilhosa de avanço missionário em nossa pátria. Que Deus continue nos abençoando e abençoe a campanha na sua igreja, na sua congregação, e muitas vidas serão abençoadas e o nome do Senhor Jesus glorificado. Estamos juntos e vamos avançar, porque Ele nos amou primeiro. Amém. E você que veio preparado com o seu dízimo e sua oferta, essa canção você possa trazer à frente, essa canção que tem como título Consagração. Ao Rei dos Reis consagro todo som, com o coração grato, como acabamos de dizer, porque Ele nos amou primeiro, nós o amamos. Então que nós possamos dedicar ao Senhor a nossa vida, em tudo que fizermos, nós possamos dedicar ao nosso Deus, fazer para a honra e glória do nosso Deus, porque Ele nos amou primeiro. Ele entregou o seu Filho por amor a nós, e a Ele nós nos consagramos e nos entregamos, porque para Ele a honra, a glória e o louvor. Convido a igreja que esteja de pé para adorar a Deus essa canção. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor.
Deus criador de todas as coisas, o Deus que fala, o Deus que ouve, o Deus que cheira, o Deus que tem mãos e apalpam, o Deus que tem pés e andam. Ó Senhor, Tu és o Deus único e verdadeiro. Nós Te adoramos e exaltamos o Seu nome, Pai. Nós estamos aqui para Te exaltar e Te adorar e dizer que Tu és Deus, Senhor. Nós consagramos a nossa vida a Ti. Que nós possamos viver assim, ó Pai, dia após dia, para Te adorar e Te exaltar em tudo que fizemos, Senhor. Que nós possamos reconhecer que o Senhor é Deus. Aonde formos, Paizinho, que a nossa vida possa declarar que o Senhor é Deus, que o Senhor vive através de nós, que nós possamos resplandecer a Tua face, Senhor. Santo e louvado é o Senhor, Senhor dos exércitos. Nós Te adoramos, Senhor, que o nosso louvor possa chegar ao Seu trono de glória. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, igreja. Passo a palavra do pastor. Graça e paz. Amém, queridos? Que bom que você está aqui nessa noite. Nós queremos louvar o nosso Deus, agradecer a Ele por este privilégio de estarmos juntos em adoração, em louvor aquele que é digno de receber todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Meus irmãos, eu quero, antes de compartilharmos a palavra de Deus, eu quero deixar na igreja uma palavra de gratidão. Gratidão, em primeiro lugar, a Deus por este privilégio de, como igreja, estarmos realizando mais uma campanha de missões. Durante esse ano, meus irmãos, um ano atípico, um ano desafiador para todos nós, nós louvamos a Deus porque, mesmo diante das lutas e das dificuldades, a igreja tem realmente cumprido com todos os seus compromissos. Temos não apenas cuidado da obra de Deus aqui em Aparecida do Tabuado, mas a igreja tem participado da obra missionária a nível de mundo, a nível de estado e agora a nível de nação. E isso é prova, queridos, do cuidado e da graça de Deus sobre as nossas vidas. Por isso eu quero louvar pela sua vida. Você que é membro desta igreja, você que tem contribuído com esta obra, nosso coração se alegra por vermos realmente a obra de Deus avançando e crescendo neste lugar. E eu quero também, antes de compartilharmos da palavra, que você veja um breve vídeo. Esse vídeo, queridos, ele é um resumo da atividade que nós tivemos ontem à tarde, aqui em nossa igreja, para celebrarmos o Dia das Crianças. Os irmãos sabem que nós estamos no meio de uma pandemia, mas nós não queríamos que essa data passasse em branco. Então, louvado seja Deus por aqueles que colaboraram, toda a organização, aqueles que ofertaram, que dedicaram os seus dons, os seus talentos para que o nosso Dia das Crianças fosse tão especial. Queria que você observasse esse breve vídeo, depois então nós vamos à palavra de Deus. Especial.
Irmãos, que Deus continue abençoando esta igreja. Louvamos a Deus pela sua vida. Ontem nós pudemos perceber mais de 100 famílias que passaram aqui na tarde de ontem e puderam ser abençoadas através dessa celebração. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe as nossas crianças e que num tempo muito breve nós possamos retornar com as nossas atividades para o cuidado dos nossos pequeninos. Amém, queridos? Vamos então à palavra de Deus. Abra comigo a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo, segunda carta a Timóteo. Quero ler com os irmãos a partir do capítulo 3. Segunda Timóteo, capítulo de número 3. Quantos amam a palavra de Deus, digam amém. Glória a Deus. A mensagem desta noite, meus irmãos, não tem outro objetivo senão valorizar a Bíblia. Você que está conosco nesta noite, você que está nos acompanhando pelas redes sociais, é um privilégio ter você conosco. E a nossa oração, nosso desejo diante de Deus, é que você, ao final deste culto, possa estar amando e valorizando ainda mais a palavra de Deus. Este mês de outubro, queridos, como temos dito, desde domingo passado, é um mês muito especial para nós evangélicos. Dia 31 de outubro, nós comemoramos o dia da Reforma Protestante. A Reforma Protestante aconteceu, meus irmãos, há mais de 500 anos atrás. Especificamente no ano de 1517, quando Martinho Lutero, um monge agostiniano, contrariado com a postura e com a maneira de ser da igreja, ele fixa na porta da igreja do castelo de Wittenberg aquilo que nós chamamos das suas 95 teses. Pastor, o que foram as 95 teses de Martinho Lutero? Foram proposições, queridos, que foram extraídas da palavra de Deus. Lutero, ele era um monge católico, de tradição agostiniana, e ele era um estudioso da palavra de Deus. Aliás, naquela época, Lutero já era um professor da língua grega, a língua vernácula do Novo Testamento. E a história nos conta, meus irmãos, que Lutero, ao estudar a palavra de Deus, percebe de uma maneira clara que a prática da igreja da época não estava em sintonia com a palavra de Deus. E ali então, no ano de 1517, Martinho Lutero tem coragem de declarar reforma àquela igreja. Ao contrário, meus irmãos, daquilo que muitas pessoas pensam, e vale afirmarmos isso sempre, nunca foi a intenção de Martinho Lutero dividir a igreja. Nunca foi a intenção de Martinho Lutero criar um novo movimento, uma nova expressão da fé cristã. A intenção inicial de Martinho Lutero era que a igreja fosse reformada. Ou, resumidamente falando, a intenção de Martinho Lutero é que a igreja voltasse à palavra de Deus.
É só isso que Martinho Lutero queria. E por isso ele então afixou aquelas 95 teses que falava de algumas desorientações que a igreja vinha vivendo. A primeira delas, o Papa tinha mais autoridade do que a própria Bíblia. Se o Papa dissesse algo, aquilo se tornava lei na história e na vida da igreja. A tradição sempre tinha a última palavra no que diz respeito às práticas da igreja. Ou seja, um ritual ou uma cerimônia religiosa, embora ela não estivesse embasada na palavra de Deus e nem no cristianismo primitivo, mas se ela fosse repetida várias vezes ao longo da história da igreja, ela se tornava um mandamento. Por isso que você percebe que algumas coisas que não estão na Bíblia, até mesmo algumas que são condenadas pela palavra de Deus, continuam sendo prática nessas igrejas, porque a tradição tem um poder maior do que a palavra. O serviço eclesiástico, meus irmãos, estava exclusivo de sacerdotes. Apenas homens devidamente ordenados poderiam ler a palavra de Deus. Você sabe que a imprensa, ela foi criada no século XVI. E então não era comum as pessoas portarem a Bíblia. Não era comum também, queridos, a Bíblia ser traduzida na linguagem do povo. Como disse no domingo passado, a versão lida nas missas da Europa era a versão em latim, mesmo em lugares onde o latim não era uma língua compreendida, porque o latim era uma língua conhecida como a língua dos cultos. E então muitas vezes as pessoas entravam numa celebração, ouviam a leitura da palavra em latim, a missa em latim, e saíam do templo sem entenderem absolutamente nada. Lutero começa a se incomodar com isso. Essas coisas começam a ferir o coração de Lutero, que amava tanto a sua igreja, ao ponto de oferecer a sua vida em favor dela. Havia, queridos, também um ritualismo frio, sem o significado profundo, em detrimento de um culto vivo e compreensivo. As pessoas estavam mais preocupadas em estarem na igreja, como aquela espécie de pagarem algo para Deus, mas não havia um exercício de reflexão da palavra, não havia aquele confronto da palavra de Deus com a maneira do povo agir. Os irmãos, eu começo a pensar na igreja como essa, eu fico imaginando, meu Deus, se não estivesse registrado nos livros de história, eu não acreditaria que o movimento iniciado por Jesus há 2000 anos atrás, que o movimento que foi expandido pelos apóstolos, pudesse cair em tão grande descrédito, pudesse entrar num modelo tão desconfigurado. Não tem nada a ver com Jesus, tem muito a ver com a religiosidade pagã da época, tem muito a ver com o desejo de poder, de status da religião, tem muito a ver com o engano, com a manipulação de massa, mas tem pouco a ver com Deus, tem pouco a ver com Jesus, tem pouco a ver com o Evangelho. Outra coisa, queridos, que impulsionou muito Lutero a deflagrar a reforma protestante foi o fato de que a salvação, ela estava sendo pregada como a salvação pelas obras. Aliás, a venda de indulgências era algo comum. Pastor, o que era a venda de indulgências? A igreja vendia uma espécie de um documento assinado pelo Papa, e esse documento garantia, entre aspas, a salvação das pessoas. Acreditava-se que até mesmo, e aqui uma outra doutrina equivocada, a doutrina do purgatório,
não tem base bíblica para essa doutrina, mas acreditava-se que quando alguém perdia um ente querido, e você não sabia se esse ente foi para o céu ou se ele está no purgatório, então você, por via das dúvidas, você comprava uma indulgência para garantir a salvação daquela pessoa. E os sacerdotes diziam que antes que a moeda da indulgência, antes que a moeda do valor daquele documento caísse no fundo do gasofilaço, aquela alma já era liberada do purgatório. Era uma frase comum para impressionar as pessoas. A igreja, queridos, estava no verdadeiro comércio. A igreja estava totalmente desconfigurada. Tudo isso porque a palavra de Deus havia sido desprezada. Meus irmãos, uma das coisas que Deus tem colocado no meu coração durante esse mês de outubro é me esforçar para trazer uma mensagem que gere consciência no coração da igreja da importância da palavra, da importância da Bíblia. Por isso que nós estamos propondo este tema, Marcas do Verdadeiro Evangelho. E estaremos durante o mês de novembro também pregando sobre marcas deste verdadeiro Evangelho. Porque quando nós dizemos que há marcas de um verdadeiro Evangelho, nós estamos também supondo, e por que não dizer afirmando, que há um falso Evangelho. Se você precisa conhecer as marcas do verdadeiro Evangelho, é porque existe um Evangelho que parece Evangelho, mas não é. E o verdadeiro Evangelho, querido, ele tem como marca a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nenhum Evangelho que não parte da Bíblia não pode ser considerado como legítimo. Por isso que nós, como cristãos, como evangélicos, precisamos fazer uma grande diferenciação do que é Evangelho e do que é o movimento evangélico no Brasil. Porque, queridos, eu falo isso com muita dor no meu coração. Muito daquilo que não é Evangelho no nosso Brasil tem vindo do movimento evangélico. Há uma deturpação da palavra de Deus. Há uma teologia, queridos, que traz resquícios do judaísmo do Antigo Testamento. Há uma intenção no coração de muitos pastores de fazer com que a sua igreja retroceda e que a igreja fique refém de uma doutrina e de uma revelação, aonde o pastor, aonde o líder se torna uma peça-chave em determinados ministérios. Igrejas de homens que são verdadeiros donos das suas igrejas. A Bíblia diz que o único dono da igreja é o Senhor Jesus. Mas há pastores, queridos, que literalmente compram e vendem as suas igrejas. Outro dia eu vi um anúncio na internet de um pastor que vendia uma igreja com tantas cadeiras almofadadas, com tantos membros. Eu falei, meu Deus, isso é absurdo. Dá para você imaginar isso? Alguém vendendo os seus direitos sobre a igreja que ele fundou. Irmãos, a Bíblia diz que a igreja foi fundada por Cristo, e apenas Cristo é a pedra, é o fundamento da igreja. Toda a igreja que está fundamentada em homens, em pastores, esta igreja está fadada ao fracasso. E ali não está o verdadeiro Evangelho, embora ela se denomine como tal. Outra coisa, a teologia da prosperidade, esta mensagem que leva as pessoas a entrarem no relacionamento com Deus, meus irmãos, de barganha, aonde a pessoa chega no templo e o que ela ouve não é o Evangelho da graça de Deus, mas é uma pregação de promessas, de falácias.
templos e igrejas que levam pessoas a fazerem longas campanhas, com a promessa de que Deus, no final daquela campanha, irá lhes abençoar. E normalmente sempre tem oferta, normalmente sempre tem dinheiro, normalmente o sacrifício de fé que se pede dos cultos de muitas igrejas, meus irmãos, é monetário. Pastores que têm feito dos seus púlpitos e das suas igrejas verdadeiros comércios. Estamos precisando, queridos, talvez como nunca antes, de uma reforma no meio do povo evangélico. Quero falar do meu povo. Há 500 anos atrás, Lutero falou da sua igreja, a Igreja Católica, a igreja a qual ele estava inserido. E eu creio que o maior desafio nosso, queridos, é olhar em primeiro lugar para as nossas vidas, tirar primeiro a trave do nosso olho, para que nós possamos retirar o cisco do olho do nosso irmão. Quantas vezes percebemos pastores da mídia que fazem declarações sobre determinados temas, alguns posicionando-se politicamente, outros falando sobre a sua opinião sobre diversos assuntos da atualidade. Quando eu ouço alguns desses pastores, o que eu digo para mim mesmo é que eles não me representam. E eles não me representam, queridos, porque não representam o Evangelho. Às vezes eu me esforço para tentar ver neles algo que se sintonize com Jesus Cristo. Aliás, querido, esta é uma estratégia, esta é uma bússola, um direcionamento para você perceber aonde está o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho está na vida de alguém que se parece com Jesus. Porque a Bíblia diz em João, capítulo 1, versículo 1, que Jesus Cristo é o Verbo de Deus. Ele é a mensagem de Deus que foi encarnada. E todas as vezes que eu olho algo confuso na igreja evangélica, eu pergunto: será que Jesus faria isso? Será que Jesus se envolveria com este movimento? Será que Jesus se empolgaria tanto com essa ideologia? Será que Jesus se apresentaria diante da sociedade como esses pastores ou como essas igrejas têm se apresentado? Essa é a minha maneira, queridos, de refletir. Estou sempre tentando olhar para Jesus e pensar como eu, como pastor, como cristão, devo me comportar. Me pergunto para você: você tem feito mesmo? Será, querido, que Jesus e o Evangelho tem sido realmente a bússola para as nossas vidas? Ou será que nós estamos vislumbrados com outros modelos? Ou será que nós estamos encantados com outras maneiras de ser? Há, queridos, uma mensagem pragmática que valoriza muito aquilo que dá certo. Eu ainda procuro ficar com aquilo que é certo, porque nem sempre aquilo que dá certo é da vontade de Deus. Na tradição cristã, no meio evangélico, na igreja de Jesus Cristo, os fins não devem justificar os meios. Você não deve abrir mão do verdadeiro evangelho para alcançar certos objetivos na sua vida. O evangelho, queridos, não faz concessão. Martinho Lutero entendeu isso. Aliás, eu não sei se você sabe, mas Martinho Lutero só não foi morto, queridos. Ele só não foi queimado numa fogueira, porque ele recebeu abrigo do rei da Alemanha. Antes de Martinho Lutero, dois homens importantes na história da igreja fizeram uma profecia. Um deles foi John Wycliffe, que também queria uma reforma da igreja. Mas a história nos mostra que
John Wycliffe, embora tenha escrito vários textos, embora tenha feito um amplo trabalho na sua época, ele foi queimado numa fogueira. E o seu companheiro John Hus, a expressão Hus significa ganso. John Hus, ou John Ganso, também defendia os mesmos ideais que Lutero. E ele também foi queimado numa fogueira. E a história nos conta, meus irmãos, que quando John Hus está amarrado sobre um tronco, sendo queimado naquela fogueira da Inquisição, ele pronuncia uma profecia. E ele diz: olha, hoje vocês estão queimando um ganso, mas Deus há de levantar num período muito breve um cisne, e a esse vocês não poderão silenciar. Anos depois, queridos, surge Martinho Lutero, o homem que encarnou sobre os seus ombros essa profecia. Martinho Lutero, meus irmãos, só não morreu. Ele só não foi motivo de martírio como John Wycliffe, John Hus e tantos outros, porque aprove a Deus preservar a vida deste homem. Deus usou autoridades daquela época. Deus usou o rei da Alemanha para dar abrigo para Martinho Lutero. E ali Martinho Lutero pôde, na sua sala, continuar a tradução da Bíblia, do latim para o alemão, porque a sua grande ambição é que a Bíblia caísse no entendimento do povo. Isso, queridos, é a nossa história. Isso nos mostra a importância e o papel da palavra de Deus na nossa identidade. Hoje à noite eu quero concluir esta mensagem falando a você qual é a utilidade da Bíblia. Domingo passado nós falamos para que a Bíblia não serve. E nós citamos algumas coisas, como por exemplo, a Bíblia não serve como um amuleto. A Bíblia não serve como um mero enfeite. A Bíblia não serve como um livro de loteria espiritual. Falamos também que a Bíblia não é necessariamente um tratado científico. E concluímos a mensagem dizendo que a Bíblia não serve como um paliativo para os nossos problemas, ou seja, a Bíblia quer ir na raiz do coração do homem. E hoje à noite eu quero pensar com você sobre 3 motivos pelos quais a palavra de Deus é útil. O primeiro deles, a Bíblia serve como um alimento espiritual. Abra sua Bíblia, querido, em Mateus capítulo 4. Palavras do próprio Jesus Cristo. Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém, queridos? Palavra de Deus, meus irmãos, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, nos diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e educação na justiça. O que a Bíblia diz sobre ela mesma é que ela é inspirada por Deus. Ou seja, se nós queremos nos alimentar da palavra de Deus, é na Bíblia que nós encontraremos este alimento. Quando você lê a palavra de Deus, quando você medita em um texto desta palavra, você está alimentando não o seu físico, mas o seu espírito. Você está alimentando não o seu físico, mas a sua alma. Talvez, queridos, essa seja a razão porque muitos crentes estão morrendo espiritualmente. Se você não se alimenta de pão, se você não se alimenta de carne, de arroz, de feijão, o seu corpo padece. E o mesmo princípio, queridos, se aplica à vida espiritual. Se nós deixamos de nos alimentar da palavra de Deus, não é apenas ler, mas é trazer esta palavra para dentro de nós.
não é apenas sentir o cheiro da palavra, como alguém que sente o cheiro de um prato gostoso, não é apenas ver alguém comendo, mas é você se alimentar, é você se debruçar sobre a palavra e deixar que a palavra de Deus impregne a sua vida, que ela entre no seu coração, que ela altere o seu ser. Quantas vezes, queridos, nós perdemos a oportunidade de nos alimentarmos desse grande banquete? A Bíblia é um livro, ou melhor, uma biblioteca de 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. É um livro que demorou mais de 1.600 anos para ser escrito, 40 autores ao seu total. Um livro que tem história, um livro que tem poesia, drama, um livro que tem sabedoria, profecia, romance, mandamento, lei e muito mais. A Bíblia, queridos, sem dúvida é o livro mais importante que existe na face da terra. E a pergunta que eu faço a você: que importância você tem dado a esta palavra? Quantas refeições você tem feito na palavra de Deus ao longo do seu dia? Segundo, a Bíblia serve, queridos, como um instrumento de Deus para gerar fé. Muitas pessoas, queridos, não sabem o que fazer para ser um instrumento de bênção nas mãos de Deus, para levar um parente, um ente querido, ou um amigo a entregar a sua vida para Jesus. Há ainda uma compreensão equivocada no coração de muitas pessoas que pensam que é a nossa sabedoria, que é a nossa capacitação teológica que vai gerar fé no coração das pessoas. Deixe-me ler um texto para você. Romanos capítulo 10, versículo 17. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz: logo, a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. A única maneira, meus irmãos, de uma pessoa receber o dom da fé é ouvindo o ensino, a pregação da palavra de Deus. Por isso, todas as vezes que você posta um versículo, todas as vezes que você cita um trecho da palavra de Deus, você está evangelizando. Você está sendo um instrumento de Deus para que o Espírito gere fé no coração desta pessoa. Quantas vezes, queridos, nós perdemos oportunidades de citar a palavra? A gente cita filósofos, nada contra isso, mas a gente conhece a citação de filósofos, de sábios, de psicólogos, de pensadores, de especialistas de área A, de área B, de área C, mas muitas vezes, para nossa vergonha, nós não sabemos citar um texto da palavra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pelo menos naquilo que você exerce, você precisa conhecer um pouco da palavra. Deixa eu ser mais claro com você. Se você é pai, se você tem um filho, você precisa no mínimo saber o que a Bíblia fala sobre a responsabilidade do pai. Um versículo que esteja, já é o começo. Se você é mãe, da mesma forma. Se você é casado, não é diferente. Se você é empresário, o mesmo princípio. Se você é professor, se você educa, se você leciona, você precisa ter uma base bíblica para aquilo. Outro dia, meus irmãos, eu estava vendo um vídeo na internet de um agrônomo. Um agrônomo, nem sei se ele é evangélico. E ele falando sobre a questão do cuidado da terra, do cuidado com o gado. E algo que me chamou a atenção no discurso daquele agrônomo é que em 5 minutos ele citou pelo menos 5 ou 6 textos da palavra de Deus. Usou provérbios para falar de princípios que ele aplicava na agronomia. Eu falei, fantástico.
Show de bola! Maravilhoso! É isso que nós, crentes, precisamos aprender. O que a Bíblia diz sobre o meu ofício? O que a Bíblia diz sobre a minha profissão? O que a Bíblia diz sobre o meu talento? E então você vai se amoldando a essa palavra. E quando você vai exercer a sua responsabilidade lá no seu ambiente de trabalho, essa porta que Deus abriu para você, você vai fazer com diligência. É isso, queridos, que nós precisamos fazer se nós de fato amamos a palavra de Deus. Ter a Bíblia como alimento espiritual e saber que ela é o instrumento de Deus para gerar fé, tanto no coração daqueles que ainda não se converteram, tanto no coração de crentes antigos. Você sabe por que muitas vezes o crente antigo estria na fé? Porque ele acha que aprendeu tudo da palavra de Deus. Uma vez eu conversei com uma pessoa, e ela disse: não, pastor, eu não preciso nem tanto participar de todos os cultos, porque todas as vezes que eu vou ouvir um texto da palavra, uma pregação, eu penso: não, eu já ouvi uma pregação nessa porção das Escrituras. E era uma jovem. O que ela estava dizendo? Eu já sei tudo. Eu não preciso mais ouvir da palavra de Deus. A minha fé já está no nível de estabilidade. Se esqueceu, queridos, da própria Bíblia. Quando em Filipenses capítulo 1, versículo 6, o apóstolo Paulo disse que Deus começou em nós uma boa obra e Ele vai completar esta obra até o dia de Cristo Jesus. E a questão não é você ouvir a palavra apenas para ter mais fé, mas é você ouvir a palavra para ter uma fé madura. Ou a palavra não te pega de surpresa mais? Ou você que é crente de 10, 20 anos, quando ouve uma pregação, não é tocado de uma maneira diferente? Se você falar que não é, há algo de errado com você. Se você se estagnou no seu aprendizado, se a sua compreensão espiritual é a mesma hoje, de 10 anos atrás, alguma coisa não está certa. Porque esse gerar fé da palavra significa e inclui também um amadurecimento da fé. Conforme você ouve sobre um assunto e você fala: já ouvi sobre esse assunto, mas a pregação vem de uma forma diferente, o Espírito fala de uma outra forma, e de repente algo na sua mente, algo no seu coração é elucidado, e a sua compreensão se expande, e a sua fé amadurece. Eu não sei com você, mas todas as vezes que eu prego, querido, primeiro a receber a palavra sou eu, e eu cresço um pouquinho em cada mensagem. Cada mensagem eu sinto Deus falar comigo de uma maneira diferente. Por isso a paixão que eu tenho por transmitir a palavra de Deus, porque a primeira pessoa a se alimentar desta palavra, a se encher de alegria quando ouve esta palavra, sou eu. A Bíblia, queridos, é este instrumento de Deus para gerar e para amadurecer a nossa fé. E em último lugar, pastor, para que serve a Bíblia? A Bíblia, queridos, serve como instrumento de Deus para produzir vida. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 32. Deuteronômio capítulo 32, versículo 46 e 47. Veja o que Moisés falou a Israel quando eles estavam no momento crucial da sua jornada. Então Moisés quer trazer novamente a importância da palavra de Deus como constituição divina no meio do povo. Deuteronômio capítulo 32, versículo 46, a Bíblia diz assim: aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, porque esta palavra não
para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. A palavra de Deus não é uma coisa inútil, a palavra de Deus não é uma coisa insignificante, ela não é mais um livro, mas ela é a própria vida. E se nós estamos desperdiçando a palavra de Deus, nós estamos, meus irmãos, desperdiçando a vida. Em primeiro lugar, a vida eterna, mas em segundo lugar, a vida abundante. Todas as vezes que você tenta trilhar o caminho avesso à palavra de Deus, todas as vezes que você olha para a palavra de Deus e diz assim: esse caminho aqui não dá para mim não, até aqui eu vou, mas por esse caminho prefiro entrar no atalho. Todas as vezes que você faz isso, querido, você está trazendo morte para a sua vida, você está trazendo morte para a sua casa. E do contrário, quando você pratica a palavra de Deus, você está plantando uma semente de vida, uma semente de prosperidade, no sentido mais amplo da palavra. O difícil, queridos, é que muitas pessoas não creem nisso. Tem gente que acha que ser fiel à palavra de Deus, que ser honesto com as Escrituras, que defender o verdadeiro Evangelho é levantar a bandeira do fracasso. Eu já ouvi isso, meus irmãos. Pastor, mas se fosse certinho, se seguir tudo que está na Bíblia, a gente fica para trás. A gente não conquista, a gente não avança, a gente não prospera, a gente não vive. Quem disse isso? Você sabe que a maior estratégia do diabo, queridos, é deturpar a palavra de Deus. A primeira coisa que ele fez com Adão e Eva no jardim foi tentar gerar dúvida no coração do primeiro casal. Bobeira vocês obedecerem a Deus. Come do fruto e vocês terão tanto conhecimento como Deus. Tem um outro caminho, não é a vontade de Deus, não é a palavra de Deus. Tem um atalho na vida, vocês podem seguir. E assim Satanás continua fazendo com muitas pessoas até o dia de hoje. A gente sabe que não é de Deus, a gente sabe que não é da palavra, mas a gente insiste. O pior, queridos, do que insistir em algo que é contra a palavra de Deus, na minha opinião, é levantar uma desculpa. Faz isso não. Pastor, eu fiz isso porque a sua vida é com Deus. Deus, querido, é aquele que sonda o nosso coração. Ele sabe das nossas intenções. Por isso a minha oração e o meu desejo é que você saia deste culto valorizando a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, porque esta palavra, querido, é uma questão de vida. O seu sucesso familiar está aqui, o seu progresso profissional está aqui, a sua saúde emocional está aqui, a bênção na vida dos teus filhos está aqui. Creia nesta palavra. Você que é jovem, você que é adolescente, não abra mão desta palavra. Louvado seja Deus, queridos, por todos os pais e mães que desde cedo ensinam os seus filhos a amarem esta palavra, desde criança. Que nós, como pais, precisamos encarar este ofício. Quero concluir dizendo a você que o maior legado que você pode deixar aos seus filhos, à sua posteridade, é uma vida vivida, fundamentada na palavra de Deus. A melhor coisa que pode dizer sobre você quando você partir, quando estiverem olhando para a sua lápide, aqui jaz um homem, aqui jaz uma mulher que amou a palavra de Deus. Não tem descrição melhor que isso. E esse é o resumo de toda a fé cristã: amar a palavra de Deus. Porque Jesus disse que aquele que o ama obedece os seus mandamentos. Você ama Deus?
então você obedece a palavra. Você ama a palavra, então você valoriza. E a minha oração é que você saia deste culto amando mais a palavra de Deus. E domingo que vem, queridos, nós vamos dar continuidade a esta série de reflexões, trazendo sobre mais alguns motivos para que a Bíblia serve. Mas hoje eu quero que você fique com esses três, que você medite no valor, na reverência, na importância que nós, como Igreja de Cristo, temos dado a esta palavra. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé. A equipe de louvor está se aproximando e nós vamos encerrar este culto cantando esta canção. Esta canção, queridos, que nos fala deste Jesus, deste Verbo encarnado de Deus, que é o resumo, que é a síntese da sua própria palavra. Que ao cantarmos esta canção, você possa fechar os seus olhos e colocar a sua vida diante de Deus. Depois eu quero orar, consagrando a sua vida, consagrando a nossa família no altar do Senhor. Senhor Deus, bendito Pai, nós te louvamos e nós te adoramos pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque a tua palavra um dia chegou até nós. Obrigado, Deus, porque nós podemos ter esta palavra nas nossas mãos.
E nós louvamos ao Senhor e nós te agradecemos porque homens como Martinho Lutero, homens como John Calvino, homens como John Hus, John Wycliffe, homens, ó Deus, que dedicaram as suas vidas para que a palavra de Deus pudesse chegar até nós. Nós te agradecemos, Pai, pelo preço que eles pagaram. Nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos enche do Teu Espírito Santo, para que nós possamos segurar este bastão e levarmos esta palavra adiante, ensinarmos a Deus esta palavra aos nossos filhos, transmitirmos esta palavra às gerações futuras, no nosso ambiente de trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, no nosso ambiente familiar. Deus, que a Bíblia seja realmente o alimento para as nossas almas, que ela seja esse instrumento do Senhor para gerar vida no seio da nossa família, e que cada vida saia deste culto, ó Deus, amando mais a Tua palavra, disposto a se envolver com a Bíblia de uma tal forma como Ele nunca antes tenha se envolvido. Ah, Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa, Pai, muitas vezes a nossa omissão, perdoa, Pai, a igreja evangélica do nosso Brasil, quando muitas vezes prega um outro evangelho, um evangelho que não é fruto das Escrituras, um evangelho que não tem base na Tua palavra, um evangelho que é fruto da ambição humana, um evangelho que tem escravizado muitas pessoas e que tem sido a decadência de muitas igrejas. Ah, Deus, reforma a Tua igreja, enche-nos, Pai, de ousadia pelo poder do Teu Espírito Santo, gera, ó Deus, um conhecimento bíblico profundo, um conhecimento bíblico amplo, para que a Tua igreja seja fortalecida e firmada sobre a rocha da Tua palavra. Ah, Deus, nós oramos para que seja assim, e a nossa intenção é que o nome do Senhor, Pai, seja glorificado, que o Teu nome seja exaltado através das nossas vidas, através da Tua igreja para todos sempre. Abençoa, Pai, cada vida que está aqui nessa noite. Abençoa, Deus, cada lar, cada família que se faz presente neste lugar. Nós te louvamos, ó Deus, de uma forma especial por cada vida que está conosco. Te louvamos, Pai, por todos aqueles que estão sintonizados através das redes sociais. Estenda, Pai, a Tua mão de graça, estenda, ó Deus, a Tua mão de poder. Dá-nos uma semana de paz, dá-nos, ó Deus, uma semana de vitórias na Tua presença. Guarda, ó Deus, a nossa cidade, guarda, ó Deus, a nossa nação. Livra-nos, ó Deus, de todo o mal. É o que nós te pedimos, gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor há de fazer, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, querido. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe grandemente a sua família. Os irmãos podem se assentar. Eu quero convidar você a, mais uma vez, a baixar a sua cabeça e assim, com oração silenciosa de gratidão a Deus, nós estaremos encerrando o culto desta noite. Muito obrigado, querido, pela sua presença. Você que nos visita nesta noite, é um privilégio ter você aqui. Deus abençoe, que você possa estar conosco outras vezes, em nome do nosso Senhor Jesus.